Como ficar rico com as mudanças climáticas? As mudanças climáticas podem desencadear uma série de catástrofes ecológicas e sociais em todo o mundo. Estima-se que, se nada for feito para frear as mudanças climáticas, até 2050, cerca de 5 bilhões de pessoas vão sofrer com a falta de alimentos e de água potável, e outras 550 milhões terão suas casas inundadas pelo aumento do nível do mar. Mas catástrofes ecológicas e sociais globais não significam necessariamente uma catástrofe financeira para todo mundo. Enquanto algumas pessoas insistem em dizer que alterações climáticas não existem, outras já se prepararam para ganhar dinheiro com ela. Para algumas pessoas, algumas empresas e até mesmo alguns países, as alterações climáticas abrem um novo e promissor horizonte de negócios. Quanto mais quente, melhor. Nesse caso, o fogo pode até dar uma ajudinha para aquecer o mercado de negócios. Grandes incêndios causados por verões insuportavelmente quentes e secos têm se tornado cada vez mais comuns e mais devastadores. Os grandes incêndios na Califórnia e na Amazônia são bons exemplos disso. Entre 2017 e 2018, as seguradoras perderam 225 bilhões de dólares com eventos climáticos extremos, como incêndios e grandes tempestades. Só os incêndios da Califórnia levaram uma perda de 18 bilhões de dólares para as seguradoras em 2018. A curto prazo, as alterações climáticas parecem ruins para as seguradoras, mas a longo prazo elas significam outra coisa: publicidade gratuita. Além de contar com a propaganda do próprio clima para vender seguros, as seguradoras também contam com a ajuda de cientistas, que criam modelos climáticos de previsão de catástrofes. Quando uma região é identificada como tendo um alto risco de ser atingida por um incêndio ou por um furacão, por exemplo, as seguradoras passam a cobrar preços exorbitantes ou simplesmente deixam de oferecer os serviços na região. Por causa das alterações climáticas, as seguradoras estão cobrando mais e cobrindo menos. A companhia alemã Munich Re é a maior resseguradora do mundo. Uma resseguradora é tipo uma seguradora de seguradoras. Nessas conferências mundiais em que líderes de países se reúnem para discutir as mudanças climáticas, a Munich Re tenta vender um plano global de seguros, que custaria aos países 10 bilhões de dólares por ano. Para os donos e acionistas de seguradoras e resseguradoras desse tipo, apagar fogo com gasolina não parece uma má ideia. A gasolina, nesse caso, é vendida por petrolíferas, que também veem nas alterações climáticas um poço de oportunidades pronto para ser perfurado. Quanto mais as calotas polares derretem, menos radiação solar elas refletem, mais quente fica o planeta e, como consequência, mais calotas polares derretem. Quanto pior fica, mas não para as petrolíferas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, 90 bilhões de barris de petróleo, 47 bilhões de metros cúbicos de gás natural e 44 bilhões de barris de gás natural líquido estão escondidos debaixo do gelo do Ártico, no Polo Norte. Quanto mais esses combustíveis fósseis são queimados, mais quente fica o planeta, mais calotas polares derretem e mais combustíveis fósseis aparecem. Para as petrolíferas, quanto pior fica, melhor fica. Em 2012, a Shell desembolsou 7 bilhões de dólares em uma exploração de petróleo escondido sob um dos mares do Ártico, perto do Alasca. Em 2015, a exploração foi interrompida, pois, segundo a Shell, não havia lá tanto petróleo que valesse o alto investimento.
Mesmo assim, a Shell disse que vai continuar de olho na região, que tem um enorme potencial petrolífero. Assim como fazem as seguradoras, as petrolíferas também trabalham com modelos climáticos. Esses modelos são utilizados para criar cenários futuros. Alguns cenários são mais otimistas, outros são bem mais pessimistas. O planejamento estratégico da Shell é baseado em 2 cenários futuros. O cenário plano é o mais otimista, que considera que todos os países vão se unir em um esforço global para frear as alterações climáticas, investindo mais em energias renováveis, por exemplo. Esse cenário é tão improvável que parece piada mesmo. Já o cenário intitulado Corrida é o cenário pessimista, que prevê que a competitividade entre os países vai levar a um aumento de emissões de carbono. Cá entre nós, um cenário bem mais realista. A Shell diz que prefere e até está trabalhando para que o cenário plano se concretize. Porém, por parte dos países e até por parte da própria Shell, não parece haver nenhum plano para diminuir as emissões de carbono. Os países estão correndo cada vez mais, um tentando vencer o outro. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Dilma, nessa corrida quase todos perdem, mas a Shell já pensa em como prosperar. No cenário otimista, quem ganha é a Shell. No cenário pessimista, também. Mas não são só as petrolíferas que se beneficiam de um mundo mais quente. O derretimento do gelo abre passagem para outras pessoas ficarem ainda mais ricas. Esse aí é o empresário americano Pat Brown. Em 1997, ele comprou um porto abandonado do governo canadense, pagando apenas $7 por ele. O porto fica na cidade de Churchill, conhecida como capital mundial dos ursos polares, pela grande quantidade desses animais que vivem lá. O porto dá acesso à Baía de Hudson, que na época ficava coberta de gelo quase o ano todo. Nos anos de 1980, a região era navegável por no máximo 2 meses. Para a alegria dos ursos polares. Parte do gelo começava a derreter no auge do verão, lá por agosto, e voltava a congelar logo no outono, mais ou menos em outubro. A cada ano que passa, o derretimento chega mais cedo. Em 2018, o gelo começou a derreter em junho, no final da primavera. Agora, ao invés de 2, são 3 os meses em que a baía se torna navegável. Péssimo para os ursos polares, mas excelente para Pat Brown, que estima que em pouco tempo, o porto de $7 vai render a ele $100 milhões por ano. Primeiro, porque cada vez mais navios petroleiros devem explorar a região em busca de petróleo. E segundo, porque o degelo das águas do Ártico abre caminhos que funcionam como convenientes atalhos marítimos. Hoje, uma viagem do Canadá até a China é feita pelo Canal do Panamá e leva cerca de 41 dias. Pelo Ártico, essa viagem demoraria 26 dias, mais de 2 semanas a menos. Claro que nem todos se beneficiam do derretimento do gelo. As cidades turísticas mais geladas, como aquelas que ficam nos Alpes suíços ou austríacos, têm muito a perder com a perda de gelo e de neve. Na verdade, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É com esse lema que empresas já lucram com o aquecimento global. Você já deve ter ouvido falar nos Alpes. Os Alpes suíços são os mais famosos. Os Alpes são uma cordilheira de montanhas que, além da Suíça, também cruzam Eslovênia, Áustria, Alemanha, Itália e França. Os Alpes recebem cerca de 120 milhões de turistas por ano. Grande parte desses turistas é atraída pelas famosas estações de esqui. Praticamente todas as cidades dos Alpes dependem quase que exclusivamente do turismo. Só na Áustria, os chamados turistas de inverno injetam mais de 11 bilhões de euros na economia do país.
Sem neve, a fonte de renda das pessoas dessas cidades alpinas também derreteria. Por séculos, a natureza deu neve de graça para os alpinos. Agora é necessário pagar por ela, e bem caro. Hoje, mais da metade das estações de esqui austríacas são cobertas por neves feitas artificialmente. Só o estado austríaco de Tirol gasta mais de 80 milhões de dólares por ano na compra de neve artificial. A principal produtora de neve artificial é a IDE, empresa israelense de tecnologias. O marketing da empresa para vender neve é até meio agressivo. Neve, a única coisa sem a qual os resorts de esqui ou snowboard não sobrevivem. Agora está disponível em qualquer temperatura e em qualquer estação do ano. A IDE também desenvolve tecnologias para extrair água do mar e transformar ela em água potável, um processo chamado de dessalinização. Os dessalinizadores israelenses que o seu Jair comprou para o Nordeste são justamente dessa empresa aí. A IDE lucra 2 vezes com o aquecimento global, com o derretimento e com a seca. E em muitos lugares, a seca é uma consequência do derretimento. Nos Alpes, nos Himalaias, nos Andes, nas montanhas da Califórnia e do Canadá, em todos esses lugares, o gelo que desaparece é também uma reserva de água potável que desaparece. No inverno, que costuma ser mais úmido, a água da chuva congela e fica presa nas montanhas. Já o verão, geralmente é muito mais seco. Justamente quando é mais necessária, a água presa nas montanhas durante o inverno derrete e vai sendo liberada lentamente para os rios durante o verão. Só na América do Sul, 20 milhões de pessoas dependem dessa fonte de água congelada nos Andes. Na Ásia, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas consomem a água que derrete dos Himalaias e abastece rios importantes, como o rio Ganges. De certa forma, a empresa israelense que fabrica neve e água potável entendeu como ninguém o lema "nada se perde, nada se cria, tudo se transforma". Essas máquinas de transformações de água e neve são apresentadas como exemplos de como a tecnologia pode ser uma salvação para a crise climática, mas é uma salvação só para quem for capaz de pagar por ela. Em países tropicais com economias que dependem bastante da agricultura, como o Brasil, a produção agrícola pode até diminuir devido à seca e excesso de calor. Mas o cinturão de produção agrícola da América do Norte e da Europa deve se expandir para o norte. Terras geladas e hoje abandonadas em países como o Canadá, Rússia e Ucrânia podem se tornar adequadas para a produção agrícola, o que já tem chamado a atenção de especuladores de terras. O aumento do nível do mar é visto como uma ameaça para diversos países asiáticos e ilhas do Oceano Pacífico. Mas a Holanda vê isso como uma excelente oportunidade de negócios para vender soluções para o aumento do nível do mar. A África tenta conter o avanço do deserto do Saara sobre as florestas africanas. Já a Europa tenta conter o avanço dos africanos sobre o território europeu, o que deve aquecer o mercado de empresas privadas que prendem e deportam refugiados climáticos. As soluções para a crise climática vão primeiro para os países ricos que podem pagar por elas. A desigualdade entre os ricos do hemisfério norte e os pobres do hemisfério sul, que foi herdada da história e da geografia, pode aumentar ainda mais com as alterações climáticas. As alterações climáticas costumam ser debatidas como um problema ambiental ou econômico, mas a crise climática é também uma crise de humanidade. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também
Quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Arthur acompanhado dos pais, o Daniel e a Natália. É para Natália que o Daniel manda a mensagem que segue. Já se passaram 10 anos desde o nosso primeiro beijo. Tantas coisas aconteceram, algumas tristezas e perdas, muitas felicidades e momentos de alegria, além de conquistas e sonhos que sonhamos juntos. No nosso amor nasceu o Arthur, tão inteligente, lindo e perfeito. Quero passar a minha vida toda ao seu lado. Em você tenho meu porto seguro e encontro forças para seguir em frente sempre. Te amo, meu amor. Beijo, gente. Valeu!